A maioria das histórias de crimes reais são de partir o coração, pois as famílias das vítimas ficam para juntar os pedaços após uma tragédia terrível. Às vezes, casos de crimes reais são apenas estranhos, bizarros ou inexplicáveis. Hoje eu reuni uma lista com 5 das histórias de crimes reais mais estranhas já contadas. Maureen Kelly tinha apenas 19 anos quando saiu com um grupo de amigos para o acampamento Canyon Creek, perto de Cougar, Washington, no verão de 2013. Por volta das 5 da tarde, ela tirou toda a sua roupa e disse aos amigos que estava saindo para uma jornada espiritual, afirmando que voltaria até a meia-noite. Maureen nunca voltou. Seus amigos relataram o desaparecimento na manhã seguinte, mas os investigadores logo perceberam que o caso era mais bizarro do que imaginavam. Então, o que aconteceu com Maureen? Foi um simples caso de infortúnio na floresta, autoagressão, crime ou mais um desaparecimento perturbador do 411? Estar em meio à natureza, acampando ou fazendo trilha, pode ser uma experiência muito gratificante e relaxante, embora a maioria de nós saiba que também pode ser muito perigoso, já que há animais selvagens a considerar. As temperaturas podem cair drasticamente de repente, ou você pode se perder, o que obviamente significa que é vital estar o mais preparado possível. Nem toda excursão na natureza é planejada antes. É bom ser um pouco espontâneo, mas mesmo assim, você precisa manter a cabeça no lugar para garantir que consiga sair da floresta e voltar para casa em segurança. Mas às vezes, até as pessoas mais preparadas do mundo podem ser surpreendidas por circunstâncias imprevistas, e Maureen Kelly certamente não é exceção. Em 2013, Maureen Kelly, chamada Anu por amigos e família, tinha 19 anos. Ela nasceu em setembro de 1993 em Vancouver, Washington, e foi criada só pela mãe. A vida inicial de Anu é em grande parte um mistério. A família dela sempre foi discreta sobre sua criação. Só se sabe que Anu descendia de ilhéus do Pacífico. Quando Anu cresceu, passou a estudar na Lewis and Clark High School em Spokane, Washington. Essa era uma escola cheia de história, tendo aberto suas portas pela primeira vez lá no final dos anos 1800. Para Anu, era um ótimo lugar para estar. Ela parecia ter feito muitos amigos ali e, considerando tudo, parecia um excelente lugar para ter crescido. Sua cidade natal, Vancouver, por outro lado, não poderia ser mais diferente. Segundo o Neighborhood Scout e o City Data, Vancouver está entre as 10% áreas mais perigosas do país. Então, dizer que Anu cresceu cercado pelo crime seria um grande eufemismo. Tenho certeza de que isso impactou a personalidade e as escolhas de Anu. Mesmo cercado pelo pior, Anu era extremamente espiritual. Ela gostava de se conectar com a natureza e valorizar o lado natural do ser humano. Anu acreditava que, ao nascer, estamos mais conectados ao planeta e à mãe natureza do que nunca. Aos olhos dela, à medida que crescemos, nossa conexão com o mundo ao nosso redor começa a enfraquecer, pois passamos a ser influenciados por fatores externos, muitos dos quais estão longe do ideal. Quando Anu não estava em trilhas ou sendo a pessoa respeitosa e despreocupada de sempre, podia ser encontrada cantando ou tocando o ukulele. Ela gostava de postar fotos e vídeos na internet curtindo música e natureza. Ela tinha um canal no YouTube onde postava sobre seus interesses, principalmente música. Em 7 de junho de 2013, Anu postou no Facebook perguntando se algum amigo com veículo estava disponível para acampar no fim de semana seguinte. Veja, Anu planejou levar a si e alguns amigos em algo que chamou de busca espiritual. Sem o conhecimento dos seus entes queridos, essa seria a última busca de Anu. Algumas fontes afirmam que Anu entrou em contato com sua meia-irmã, Cherry, para perguntar se poderia pegar emprestado alguns de seus equipamentos de acampamento. Não se sabe se ela pegou ou usou algum desses equipamentos durante o acampamento e preparação para a jornada espiritual. Não sabemos muito sobre os detalhes da espiritualidade de Anu ou de sua busca espiritual, mas é evidente que ela queria fazer tudo o que pudesse para manter contato com a Mãe Natureza, e essa jornada iria acelerar esse processo.
Cherry relataria mais tarde que, durante a ligação com Anu, ela parecia muito animada com a ideia de acampar, e que parecia ser ela mesma, alegre, despreocupada e cheia de vida. Com o transporte resolvido e amigos para acompanhá-la, Anu foi ao acampamento número 3 no Canyon Creek Campground, na Floresta Nacional Gifford-Pinchot, 2 dias depois, no domingo, 9 de junho. O local, cercado por folhagem densa e árvores altas, é exclusivo para barracas. É o lugar perfeito para uma fuga remota, longe da correria do dia a dia, especialmente considerando que é praticamente impossível ter um trailer ou algo do tipo nessa área. Muitos visitantes do acampamento relatam que as áreas ao redor são difíceis de atravessar devido à ladeira íngreme que leva ao acampamento e à densa floresta nacional que cobre mais de 1.320.000 acres. Essa floresta é incrivelmente grande. Ao chegar ao acampamento, o clima estava agradável, com 21 graus Celsius. Sem ameaça de chuva, tudo parecia idílico para uma tarde de acampamento. Não há indicação se o grupo de amigos comeu ou bebeu algo enquanto estavam lá naquela tarde, mas pode-se supor que eles fizeram uma fogueira em algum momento, já que logo começaria a esfriar. Especulou-se muito se o grupo consumiu álcool ou algo mais enquanto estava na floresta. Muitas pessoas afirmam que isso pode ter sido o que levou à terrível sequência de eventos que se seguiria, mas a realidade é que essa informação simplesmente não está disponível. Ninguém do grupo comentou, então não posso afirmar nada com certeza. Independentemente disso, tudo parecia estar indo exatamente como planejado naquela tarde, até por volta das 5 horas, quando Anu, de repente, anunciou ao grupo que era hora de ela partir para a busca espiritual que vinha planejando há tanto tempo. Quando ela proclamou que havia chegado a hora, pegou todos de surpresa ao, sem aviso, tirar todas as suas roupas, inclusive os sapatos. Ela agiu como se isso não fosse nada demais, mas seus amigos ficaram todos chocados, para dizer o mínimo. Em seguida, ela pegou uma pochete com bússola, pequena faca e caixa de fósforos. Ela se virou, entrou na floresta e avisou aos amigos que voltaria até meia-noite. Muitos questionaram por que os amigos de Anu não a impediram de entrar sozinha na floresta, mesmo estando mal vestida e despreparada. Segundo o xerife David Cox, os amigos achavam que ela precisava fazer isso, pois já falava sobre há muito tempo. Eu gostaria que soubéssemos mais sobre o estado mental dela nessa época, assim como os detalhes da sua espiritualidade, porque isso poderia ajudar a esclarecer muito esse caso. Infelizmente, essa informação não existe. Uma coisa é clara, para Anu, essa viagem não foi uma decisão repentina. Na cabeça dela, isso era algo que ela precisava fazer. Quando Anu se afastou do grupo de amigos, ela mostrou a eles um último sorriso antes de entrar na floresta, para nunca mais ser vista com vida. O termo Desaparecidos 4. Refere-se a pessoas que desapareceram em circunstâncias bizarras dentro de um parque nacional. Infelizmente, o caso de Anu é a própria definição de bizarro. Os amigos de Anu esperaram pacientemente que ela voltasse, como prometido, mas quando as temperaturas começaram a cair para a casa dos 40, acompanhadas de uma chuva leve, eles ficaram preocupados, já que ela não estava vestindo nenhuma roupa e ficaria à mercê dos elementos, se não voltasse logo para o acampamento. Ela tinha fósforos com ela, então poderia acender uma fogueira, mas se a chuva piorasse, essa fogueira seria inútil. Quando a meia-noite chegou e não havia sinal de Anu, seus amigos sentiram que algo precisava ser feito e entraram em contato com o departamento do xerife do condado de Skamania para registrar Anu como pessoa desaparecida. Uma equipe de busca foi organizada rapidamente e logo no início, os detetives acreditaram ter boas chances de encontrá-la, pois localizaram pegadas descalças perto do acampamento, aparentemente do tamanho dos pés de Anu. As pegadas levaram até o Canyon Creek, próximo ao acampamento, onde foi constatado que ela atravessou o riacho sem dificuldades. A maioria das pessoas, no entanto, expressou seu espanto pelo fato de ela ter chegado tão longe, já que o caminho do acampamento até o riacho é muito íngreme e não teria sido fácil atravessar o terreno, especialmente sem estar usando sapatos. Também impressionou o fato de ela ter subido pelo outro lado do canyon, igualmente íngreme, e chegado à Estrada Florestal 54. Mas, infelizmente, aqui os buscadores não encontraram mais pegadas, sem saber para onde Anu poderia ter ido. Era como se ela tivesse se aproximado da estrada e, então, desaparecido.
Não havia sinais de luta, nenhuma pista ou evidência, nada. Era realmente como se ela simplesmente tivesse sumido da existência. A equipe trouxe cães farejadores da Pacific Crest Search Dogs para ajudar, mas eles não conseguiram captar o cheiro de Anu além da estrada. Em determinado momento, os buscadores consideraram chamar helicópteros para ajudar na busca aérea, mas já era no dia seguinte e uma densa camada de nuvens havia se formado, tornando essa missão impossível. Sem desistir, os buscadores vasculharam a área o dia todo, mas não acharam nenhum sinal de Anu e tiveram que suspender a busca ao escurecer, pois continuá-la colocaria mais vidas em risco. Eles retomaram a busca na manhã seguinte, mas novamente não encontraram pistas sobre o rumo de Anu, e família e amigos começaram a temer o pior. Ela já estava nua na selva há vários dias. As temperaturas haviam caído várias vezes. Chuva e lama agora cobriam o terreno, e as condições eram, para dizer o mínimo, terríveis. Mas o que é incrivelmente estranho é que as buscas foram encerradas após apenas 2 dias, o que é um tempo muito curto em uma investigação de pessoa desaparecida. Equipes de resgate buscam pistas por semanas ou até meses. Mas no caso de Anu, isso simplesmente não aconteceu. Não está claro por que isso foi feito, já que a floresta é enorme e Anu poderia ter caminhado em qualquer direção que ainda não havia sido procurada. Essa decisão, admitidamente, parece incrivelmente irresponsável, mas sinto que temos que presumir que o escritório do xerife provavelmente tinha seus motivos. A família e os amigos de Anu então lançaram um apelo urgente, no qual falaram com a mídia, implorando para que os buscadores continuassem seus esforços. Isso teve o efeito desejado, e as buscas de fato foram retomadas naquela mesma semana. Mas muitas pessoas que acompanharam o caso ainda se perguntam por que a decisão de suspender as buscas foi tomada em primeiro lugar, já que nenhuma explicação jamais foi dada. Isso desperdiçou uma grande quantidade de tempo crucial. Como Anu não tinha comida, água ou abrigo, não entendo como puderam tentar desistir em menos de 48 horas. Algo interessante sobre a busca é que alguns voluntários disseram que a vegetação era tão densa que poderiam passar ao lado de alguém deitado no chão sem perceber. Eles temiam que as chances de encontrar Anu, depois de ela ter ficado exposta ao tempo por quase uma semana, agora fossem mínimas ou inexistentes. Esta floresta é muito antiga, por isso a vegetação rasteira é bem densa. Anu e seus amigos esperaram dia após dia, esperando, rezando e implorando para que recebessem algum tipo de notícia. Como o destino quis, eles receberam notícias apenas 6 dias depois. Mas não era a notícia esperada. Às 6 da tarde de 15 de junho, 6 dias após o desaparecimento, amigos e familiares de Anu foram informados do fim das buscas. Nenhum vestígio dela foi achado, e a hipótese de hipotermia devido ao frio era considerada. Muito alta, as autoridades mantiveram sua decisão. Dessa vez, foi anunciado que Anu estava presumida como falecida, e foi isso. Nunca encontraram vestígios de Anu, mesmo após tantos anos. Faz quase 11 anos desde que Anu foi sozinha para a natureza, e até hoje ninguém sabe para onde ela foi, o que aconteceu ou se tentava voltar ao acampamento quando sumiu. Como em muitos casos de desaparecimento não resolvidos, quem acompanhou de perto o caso tem suas próprias teorias sobre Anu. Algumas fazem mais sentido do que você imagina. Este caso do Missing 411 não levanta suspeitas de abdução alienígena. Não, esse caso afeta muita gente de perto. E algumas dessas teorias podem realmente estar corretas. O cenário mais comum e mais provável é que Anu se perdeu enquanto estava na floresta. Sem roupas ou suprimentos como comida para se aquecer, ela precisou se abrigar à noite e planejou seguir viagem pela manhã. Embora isso fosse uma boa ideia em circunstâncias normais, Anu teria sido muito mais afetada pelas baixas temperaturas e pela chuva leve que caía, levando muitas pessoas a acreditar que ela sucumbiu à hipotermia enquanto dormia. O motivo pelo qual ela nunca foi encontrada? Bem, é totalmente possível que ela tenha sido levada por um animal, por mais perturbador que isso possa parecer. Se fosse assim, os restos mortais de Anu já teriam sido encontrados, total ou parcialmente. Como há muitos animais selvagens nessa área, é provável que não teria restado nada para os socorristas encontrarem, ainda mais considerando a vegetação densa. A teoria seguinte, bastante debatida, envolve a Estrada Florestal 54.
Aqui todos os vestígios de Anu cessaram após suas pegadas guiarem os buscadores até este ponto. Por ser uma estrada asfaltada e bem conservada, surgiram especulações interessantes. A maioria das pessoas acredita que Anu nunca atravessou a estrada, já que suas pegadas teriam sido encontradas do outro lado, o que não aconteceu. Por isso, sugeriu-se que ela ou seguiu pela estrada antes de entrar em outra área da floresta, ou foi capturada ao chegar ali. E essa é a teoria que eu também acho mais plausível. Afinal, sabemos que a área de onde Anu veio era extremamente perigosa e cheia de crimes. Você consegue imaginar o que aconteceria se um desses criminosos passasse por ali e visse um jovem de 19 anos nu à beira da estrada? Outra teoria sugere que ela planejou ser pega antes, sem que amigos e familiares soubessem. É possível que toda a situação tenha sido planejada, e Anu simplesmente tenha ido embora para começar uma nova vida. Embora, admitidamente, essa teoria seja extremamente improvável, já que ninguém em seu círculo acredita que ela tivesse qualquer motivo para querer desaparecer, especialmente de uma forma tão fora do comum. A teoria predominante para a maioria das pessoas é que Anu simplesmente chegou à estrada no momento errado, resultando em seu sequestro contra a vontade. A teoria foi muito criticada por soar sensacionalista nas reportagens e porque investigadores não suspeitam de crime no desaparecimento. A teoria de que ela foi levada por alguém ganha força, pois os cães farejadores perderam seu cheiro ao chegar nessa parte da estrada. Como ela estava descalça, é provável que seu cheiro permanecesse ali por um tempo se tivesse saído a pé. Se ela realmente pisou naquela estrada naquele dia, tenho certeza de que os cães teriam encontrado alguma coisa, qualquer coisa. O fato de o cheiro dela ter parado tão de repente bem ali, bom, isso parece suspeito. Nem todos acreditam que Anu morreu. Uma de suas amigas, uma mulher chamada Yasmin, afirmou que sempre existe a possibilidade de que ela simplesmente tenha se embrenhado na floresta sem intenção de voltar. Ela foi citada por várias fontes dizendo, abre aspas, talvez ela não queira ser encontrada. Essa teoria pode, na verdade, estar correta. Uma última hipótese é que, pela visão de mundo e natureza espiritual de Anu, ela pode ter usado substâncias ilegais antes da busca. O xerife Cox disse em entrevista que não havia sinais de uso de substâncias ou álcool por ela, sendo mais provável que estivesse ansiosa para sair sozinha na natureza, mas acabou se perdendo ou não chegou a um abrigo a tempo. É totalmente possível que Anu ainda esteja viva em algum lugar, mas, dado seu caráter amoroso, parece muito mais provável que, se esse fosse o caso, ela teria entrado em contato com algum de seus entes queridos em algum momento para tranquilizá-los de que está bem e que eles não precisam mais se preocupar com ela. De qualquer forma, o desaparecimento de Anu nunca foi resolvido e parece improvável que amigos e familiares recebam as respostas que tanto procuram. Se souber algo sobre o caso de Anu, contate o departamento do xerife de Skamania pelo número 509-427-9490. Laura Babcock levava uma vida aparentemente perfeita. Ela tinha acabado de se formar na faculdade, estava cercada de amigos que a amavam e estava no caminho para conquistar o emprego dos seus sonhos. Mas tudo isso mudou quando ela se envolveu inesperadamente em um triângulo amoroso do qual não conseguia sair. Laura estava completamente alheia ao fato de que o homem por quem ela havia se apaixonado guardava uma série de segredos incrivelmente sombrios dela. Os investigadores afirmaram que Laura foi submetida a um crime indescritível, e isso acabou resultando em sua morte e no descarte do corpo da forma mais criativa e ao mesmo tempo cruel que se pode imaginar. Os detetives passaram meses coletando evidências e investigando esse crime, e no final, 2 criminosos foram colocados atrás das grades, mas não eram pessoas que você esperaria. Esta é uma história que é bizarra do começo ao fim. Este é o caso perturbador de Laura Babcock. Laura Babcock tinha só 23 anos no verão de 2012. Laura tinha um grupo de amigos próximos e uma família que se importava muito com ela. Ela era conhecida por amar cachorros, sinceramente, mas também sonhava em formar uma família e se estabelecer com alguém que amasse. A personalidade de Laura foi descrita de forma bastante interessante por um repórter, que a lembrou como sendo a mistura perfeita de otimismo e conflito. Laura era uma jovem forte, mas também tinha alguns demônios.
Laura havia lutado com sua saúde mental no passado, mas estava no caminho para melhorar as coisas para si mesma. Em 2012, ela tinha acabado de se formar na faculdade e conseguiu seu diploma em inglês e também em teatro. Ela estudou na Universidade de Toronto por anos e estava ansiosa para deixar a vida de estudante, iniciar sua carreira e encontrar um emprego estável. Logo percebeu que conseguir um trabalho honesto e bem pago não era tão fácil quanto parecia. Depois de passar bastante tempo tentando encontrar uma vaga adequada e não conseguir, Laura começou a ficar impaciente. Além disso, teve desentendimentos com os pais. Apesar de ter 23 anos e boa formação, Laura ainda morava com os pais enquanto tentava se sustentar. Seus pais estavam felizes com sua presença, mas impunham regras rígidas. Era o típico: fique em casa quanto quiser, mas sob meu teto, siga minhas regras. Laura respeitava isso, mas as tensões aumentaram quando ela passou a questionar as regras dos pais sobre o horário de chegada. Ela já tinha perdido o horário de chegada várias vezes no passado, e isso estava começando a ser um problema para os pais dela. Laura, ao discordar das regras dos pais, decidiu sair de casa e morar sozinha. Bem, mais ou menos. Ela saiu de casa, mas ainda não estava totalmente sozinha. Ela não conseguia pagar um lugar só para ela, então optou por dormir de sofá em sofá, pulando entre as casas de vários amigos. Embora isso certamente não seja uma grande decisão de vida, Laura só precisava de um pouco de espaço e tempo longe dos pais enquanto tentava se firmar como uma pessoa independente. O pai dela explicou que ela não foi expulsa por violar o toque de recolher, mas não aprovava que ela chegasse em casa às 2 ou 3 da manhã várias vezes por semana, o que levou Laura a decidir sair de casa. Desempregada e sem dinheiro, uma amiga de Laura lhe apresentou uma nova ideia. Enquanto aguardava por um emprego mais tradicional que utilizasse seu diploma, por que não tentar entrar no ramo de acompanhantes? Em resumo, uma acompanhante é paga para fazer companhia. Serviços de acompanhantes atendem a todos os gêneros e estilos, geralmente consistindo em acompanhar alguém em eventos ou ser pago para fazer companhia e ser simpático. Porém, às vezes, os serviços de acompanhantes exigem mais que amizade, conforme as exigências do cliente. Laura estava apreensiva em relação a esse tipo de trabalho, mas sabia que precisava de dinheiro e precisava rápido, então ela decidiu tentar. Logo após Laura começar nesse trabalho, as pessoas ao redor notaram mudanças em seu humor. O pai dela recorda essa época e afirma que era evidente a frustração de Laura. Ele disse que ela sempre parecia agitada e nervosa e tinha dificuldade para ficar parada. Uma amiga lembrou quando Laura era acompanhante, dizendo que ela tinha problemas emocionais, mas se entendiam e, no geral, Laura era feliz e extrovertida. Na primavera de 2012, isso começou a mudar. Uma escuridão começou a envolver Laura, e não havia nada que sua família pudesse fazer para impedir isso. Em julho daquele ano, Laura parou de entrar em contato com sua família, e logo depois, nunca mais foi vista. Ficou rapidamente claro para aqueles ao seu redor que Laura estava escondendo alguns segredos sombrios das pessoas mais próximas a ela. O chefe de Laura, dono da Last Minute Escorts, lembrou que ela queria ser atriz. Ele recordava Laura com carinho, dizendo que ela já trabalhou para ele várias vezes. Além disso, 3 homens disseram que trabalharam com Laura e negaram ter relações íntimas com ela. Os negócios deles eram só profissionais, mas outros colegas não foram tão abertos sobre o tempo com Laura, gerando especulações. Um ex-cliente, produtor de televisão e cinema, deixou Laura ficar em sua casa por 2 semanas. Outro cliente, médico, ofereceu-se para ajudar Laura a pagar um apartamento para ela morar sozinha. Mas esse médico e os outros clientes de Laura deixaram de ter notícias dela no início de julho de 2012. Foi nessa época que Dellen Millard voltou à vida de Laura. Dellen e Laura se conheciam desde 2008, quando namoraram por pouco tempo antes de terminar. Dellen era extremamente bem de vida financeiramente falando. Ele é frequentemente chamado de milionário e herdeiro da Millard Air, uma empresa de aviação em Toronto. Lauren e Dellen se deram bem de imediato ao se conhecerem. Eles tiveram um relacionamento de idas e vindas antes de eventualmente perderem o contato em algum momento no início de 2009.
Em 2010, Laura já havia seguido em frente e conheceu Sean Lerner. Sean e Laura tiveram um relacionamento mais profundo e namoraram por cerca de 1 ano e meio antes de terminarem no Natal de 2011. Voltaremos a falar de Sean em 1 minuto, mas enquanto o relacionamento acabava, Laura enfrentava sérias dificuldades. Ela foi internada em agosto de 2011 após confessar aos médicos que sentia estar sempre chorando e sofria crises graves de depressão e ansiedade. Mas nunca foi revelado publicamente por que ela estava enfrentando esses problemas. É possível que ela estivesse apenas tentando aceitar o fato de que seu relacionamento estava desmoronando, mas também é possível que houvesse questões mais profundas aqui que simplesmente não foram compartilhadas publicamente. Laura confessou que começou a se machucar, então os médicos passaram a levar seu caso mais a sério, com um relatório sugerindo que ela iniciou antidepressivos por isso. Em abril de 2012, cerca de 6 ou 7 meses depois, Laura já tinha retornado ao hospital pelo menos mais 12 vezes devido a vários problemas de saúde mental. Laura perdia o controle e entrava em espiral rapidamente. Seus amigos começaram a ficar cada vez mais preocupados, mas havia muito pouco que eles podiam fazer além de estar ao lado dela e confortá-la. Para piorar ainda mais, foi nesse momento que Dellen Millard voltou à cena. Dellen e Laura terminaram há cerca de 4 anos, mas ainda se falavam ocasionalmente. Agora solteira, Laura decidiu procurar Dellen para ver se ainda havia algo entre eles. E como o destino quis, havia, mas também um porém. Dellen começou a namorar alguém no início de 2011, cerca de 1 ano antes disso. Sua nova namorada, Christina, era uma pessoa interessante. Ela e Laura discutiram várias vezes, principalmente pelo ciúme de Christina sobre a relação entre Laura e Dellen. Era evidente que havia algo especial entre eles, o que ameaçava Christina. Para piorar ainda mais, Delon e Christina nem sequer estavam em um relacionamento sério. Delon afirma que, apesar de estarem juntos, tinham um relacionamento aberto e Christina sabia que ele dormia com outras pessoas, incluindo Laura. Em fevereiro de 2012, Laura fez 23 anos e recebeu uma mensagem de Christina em seu aniversário. A mensagem dizia: "Feliz aniversário! Há 1 ano, neste dia, dormi pela primeira vez com Dellen." Laura, sem se abalar, respondeu: "Tudo bem, dormi com ele há semanas." Ficou claro, a partir desse momento, que havia uma rivalidade séria entre as duas, mas Dellen não queria se envolver nisso. Parece que Dellen não estava querendo reacender nada sério com Laura. Isso ficou claro quando ele mandou uma mensagem para ela pouco tempo depois e explicou que sentia que Laura era uma má influência para ele. Ele pediu que ela só o procurasse após um grande salto de autodescoberta. Ele finalizou: "Como disse, boa sorte." Ficou claro que Dellen terminou com Laura, mas a versão de Laura mostra outra história. Dellen diz que Christina sabia de sua promiscuidade, mas Laura acha que ela desconhecia a extensão das ações de Dellen. Uma mensagem para outro amigo, André, indica que Delon traía Christina e que eles não tinham um relacionamento aberto. Laura se arrependeu de ficar com Delon porque pensava que ele e Christina estavam de acordo, mas logo descobriu que não estavam. Vou poupar vocês de todo o drama do disse-me-disse e ir direto ao ponto. Em abril de 2012, Christina não aguentou mais. Ela queria Laura fora da vida deles para sempre, e Dellen admitiu que estava disposto a fazer isso acontecer. Ele mandou uma mensagem para Christina e disse a ela que cuidaria de Laura. Ele foi direto. Quando Christina perguntou seus planos, ele respondeu: "Primeiro vou machucá-la. Depois vou tirá-la das nossas vidas." Em junho de 2012, Sean Lerner, com quem Laura namorava há 1 ano e meio, voltou para a sua vida. Ele tinha ouvido falar sobre como ela estava mal e queria fazer o melhor para ajudá-la. Os dois não planejavam reatar, mas Sean ainda se importava com Laura e queria ajudá-la a se reerguer. Sean descobriu que Laura começou a trabalhar como acompanhante de última hora.
Quando descobriu o quão mal Laura estava, Sean pagou para ela ficar em um motel por alguns dias e até deu um iPad para que ela pudesse procurar apartamentos na região. Quando ele pressionou Laura sobre seu envolvimento no ramo de acompanhantes, ela repetidamente garantiu que seu trabalho não tinha natureza sexual e que ela era apenas uma companhia para homens solitários. Sean diz que ainda acredita que há mais do que isso. Como se isso não fosse ruim o bastante, vários amigos de Laura também explicaram que por volta da mesma época, eles têm motivos para acreditar que Laura havia desenvolvido um vício em substâncias ilegais. Laura, para dizer o mínimo, não estava passando por um bom momento. Você não consegue evitar sentir pena dela depois de tudo que ela passou. Mas ao mesmo tempo, é preciso admitir, Laura era adulta e sabia decidir. Parece que ela continuou tomando uma decisão ruim atrás da outra, e isso a levou por um caminho que rapidamente se tornou perigoso demais para voltar atrás. Durante todo esse tempo, apesar das alegações de Laura de que não queria se envolver com Delon, e apesar das alegações dele de que também não queria se envolver com ela, Laura e Dellen continuaram em contato quase constante. Nos dias antes do desaparecimento, Laura e Dellen se falaram pelo telefone ao menos 100 vezes. Não confirmei se a comunicação era por ligações ou mensagens, mas eles continuavam conversando e aproveitando ao máximo. Os dois marcaram de se encontrar em 3 de julho e mais tarde, Laura foi até a estação Kipling, em Toronto, onde Delon a buscou e levou para sua casa. Uma hora depois, o celular de Laura foi desligado e não ligou mais. Aviso! Daqui em diante, o caso se complica e tudo acontece rapidamente, um evento após o outro. Então, se prepare e talvez até anote algumas coisas, porque as coisas vão ficar bem loucas em uma sucessão muito rápida. Após se encontrar com Laura naquela noite, Delon enviou uma mensagem para Mark Smith por volta das 7h30. A mensagem era: estou em uma missão, volto em 1 hora. Depois disso, nada mais foi enviado. No dia seguinte, Sean Lerner recebeu uma notificação de que o iPad que ele havia dado para Laura havia sido renomeado de repente para iPad do Mark. É seguro presumir que o amigo mencionado de Dellen, Mark, ficou com o iPad da Laura. Mas como? Imediatamente depois disso, Dellen tirou uma foto com seu celular, mostrando um objeto enrolado em uma lona azul, localizado em sua fazenda em Waterloo. Sugeriram que essa foto foi enviada a Mark. Mais tarde, no mesmo dia, Dillon aceitou uma entrega no mesmo dia de um colchão novo. Acho que todos nós podemos imaginar o que provavelmente está acontecendo aqui. Laura passa a noite e, de repente, Dillon fotografa algo enrolado em uma lona e compra um colchão novo. As coisas estavam ficando suspeitas para dizer o mínimo, mas se isso ainda não estava claro o suficiente, as coisas vão piorar. Nos dias que antecederam tudo isso, Dillon entrou em contato com seu amigo mecânico e pediu para ele providenciar a entrega de um incinerador de animais para sua fazenda. O incinerador chegou em 5 de julho, 2 dias após Laura ser vista pela última vez. Isso nos leva ao dia 14 de julho de 2012, o dia em que a família de Laura decidiu registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Laura às vezes sumia e perdia contato com os pais. Afinal, eles ainda estavam envolvidos em uma pequena desavença nesse momento. Mas era extremamente incomum para Laura não entrar em contato com seus amigos. Ela conversava com os amigos todos os dias até então. Quando o boletim de desaparecimento foi registrado, Sean Lerner afirmou que a polícia não demonstrou preocupação com o caso de Laura, principalmente após saberem de seus problemas de saúde mental e trabalho como acompanhante. Foi quase como se eles simplesmente tivessem desistido depois de saber disso. 9 dias se passaram sem que surgissem pistas, tanto por parte da polícia que estava trabalhando no caso, quanto de outras fontes. Na noite de 23 de julho, Dellen enviou a Mark: "Churrasqueira já fez o aquecimento, está pronta para a carne." Assim que enviou a mensagem, Dellen pesquisou no Google a temperatura ideal para a cremação. Em seguida, Dellen fotografou Mark ao lado do fogão. Os objetos que foram vistos dentro do fogão nesse momento foram posteriormente descritos por um perito forense como semelhantes a ossos humanos. No final de julho, a última conta telefônica de Laura foi entregue na casa dos pais dela. Desesperados por respostas, os pais dela abriram a conta e olharam o histórico de chamadas. Eles imediatamente perceberam que as últimas ligações que ela fez foram para Dellen, alguém que ela supostamente já tinha deixado para trás e superado.
Esse foi o maior sinal de alerta que os pais dela poderiam ter encontrado e imediatamente ligaram para todos os outros amigos dela, desesperados por mais informações sobre o relacionamento secreto dela com Dellen. Uma das pessoas com quem os pais dela entraram em contato foi Sean Lerner. Sean resolveu sozinho contatar Dellen e perguntar se sabia algo sobre Laura. Ele mandou mensagem para Dellen: "Não quero culpar ninguém, mas estamos preocupados com a Laura e parece que você foi o último a falar com ela." Dellen ignorou as mensagens no início, mas depois combinaram de se encontrar em uma Starbucks local para conversar. Quando o dia finalmente chegou, os dois conversaram brevemente antes de Dellen começar a fazer acusações de que Laura não passava de uma viciada que continuava o importunando, esperando conseguir uma dose. Dellen diz que negou repetidamente os pedidos de Laura e que não teve envolvimento no desaparecimento dela. Mas então ele fez uma declaração chocante. Quando os dois terminaram a conversa, Dellen informou a Sean que ele não deveria, abre aspas, ter nenhuma expectativa razoável de encontrá-la. Isso nos leva a agosto de 2012, quando tudo começou a se encaixar. Mark convidou alguns amigos para a casa da mãe e, enquanto estavam na garagem, começou a improvisar um rap. Não sei dizer se ele estava fazendo rap de brincadeira ou se estava levando a sério, mas meu Deus, é horrível. A última vez que vi a pedra, estava fora da casa. Se nadar, pode achar os ossos. Achar um telefone? O que? Achar um telefone? Se você for nadar, vai achar um telefone. Você pode encontrar um barco, mas se você for nadar, pode encontrar um barco. Essa marca estranha de rap diz que ela começou só pele e osso, e agora ela repousa sobre pedra cinzenta, e ele termina o trecho dizendo que se você for nadar, pode encontrar o telefone dela. Eu não sei você, mas isso parece uma confissão se é que já ouvi uma. Os amigos de Mark também ficaram chocados e por isso concordaram em testemunhar contra ele, afirmando que Mark confessou ter matado uma garota, queimado os restos e descartado as evidências em um lago. Mark era claramente péssimo em guardar segredos. Isso bastava para incriminar Mark e Delon pelo desaparecimento de Laura Babcock. Mas isso não é, de forma alguma, o fim do caso. Após a absurda confissão de Mark, os detetives ligaram ao caso de Laura Babcock. Eles também reabriram a investigação de outro crime envolvendo o pai de Delon, Wayne Millard. Wayne morreu há algum tempo, mas os investigadores concluíram inicialmente que foi suicídio, tornando Dellen o herdeiro da fortuna milionária do pai. Agora que descobriram o envolvimento de Dellen com Laura, queriam reabrir o caso do pai dele e incriminar Dellen por esse crime também. Além disso, os investigadores descobriram um terceiro homem envolvido com Dellen. O homem anunciou uma caminhonete em um app de compras local e Dellen e Mark foram fazer um test drive. Enquanto dirigiam, mataram o proprietário, roubaram a caminhonete e descartaram a vítima no incinerador improvisado da dupla. A história de Dellen e Mark vai além disso, e quase todos que os conheciam estavam envolvidos no caso. Uma amiga deles foi acusada de ajudar a limpar a cena do crime e destruir provas. Se quiser uma análise mais detalhada dos crimes deles, avise nos comentários e posso voltar ao tema futuramente. Hoje, porém, vou focar na Laura Babcock. A dupla foi condenada a 25 anos de prisão pelos crimes contra Laura, mesmo sem terem encontrado seus restos mortais. Delon desde então recorreu das acusações feitas contra ele em relação ao desaparecimento de Laura, mas parece seguro assumir que esses recursos provavelmente serão negados. Felizmente, a família de Laura enfim obteve justiça pelo horror que sua filha enfrentou. Mas no final, isso não traz Laura de volta. Na verdade, isso não resolve nada. Talvez nunca entendamos por que Delon tomou medidas tão extremas para afastar Laura. Realmente não faz sentido. É reconfortante saber que esse homem patético finalmente foi tirado das ruas de Toronto. Mas isso não muda que o dano já foi feito. Em 16 de abril de 2003, foi um dia comum em San Antonio, Texas. O trânsito na I-10 seguia normalmente, quando do nada e sem nenhum aviso, um Mercury Tracer dourado desviou em direção ao canteiro central e bateu em algo, fazendo o carro voar pelo ar, quicar por mais de 300 metros e depois cair de volta no concreto.
Todo mundo que testemunhou o acidente naturalmente presumiu que algo terrível provavelmente havia acontecido com o motorista. Mas aqui está o detalhe. O carro então continuou dirigindo como se nada tivesse acontecido. O carro seguiu pela rodovia por alguns quilômetros até sair perto da Jones Road e colidir com um grupo de árvores. Quando os investigadores chegaram ao local do acidente, eles rapidamente perceberam que havia algo errado ali. O motorista do carro estava mortalmente ferido, mas seus ferimentos não foram causados pelo acidente. O mais estranho, os mamilos da vítima foram removidos e faltava parte do dedo mindinho. Ao notarem que mãos e pés dele estavam amarrados com fita adesiva, os detetives perceberam que não era apenas um acidente de carro. Eles acabaram de encontrar uma cena de crime bizarra. O coronel Philip Shue era médico licenciado no Centro Médico Wilford Hall, na base aérea de Lackland. O coronel Shue seria contratado como psiquiatra na instalação e já trabalhava há 23 anos na Força Aérea, planejando se aposentar em outubro de 2003. Philip não era um veterano comum. Ele havia recebido mais medalhas e honrarias do que posso contar e era um homem profundamente dedicado ao seu país. Sua esposa, Tracy, lembrou-se de Philip e disse que nunca conheceu outra pessoa com tanta paixão pela vida e por todas as pequenas coisas que a acompanham. Philip era muito leal ao seu país e uniforme. Philip e Tracy se conheceram em 1988, quando ambos estavam servindo na base aérea de Eglin, na Flórida. Philip estava se recuperando de um divórcio muito difícil de sua ex-esposa, Nancy, com ela aparentemente aproveitando todas as oportunidades para tornar a vida de Philip difícil, pelo menos aos olhos dele. Curiosamente, na época do divórcio, sua ex, Nancy, fez 2 seguros de vida em nome de Philip, cada um avaliado em cerca de 500 mil. Philip tentou cancelar as apólices depois, mas não conseguiu, pois a seguradora disse que só poderiam cancelar com o consentimento da titular, já que ele não era o responsável por abri-las. Bom, eu certamente não sou advogado, mas não entendo como Nancy teria conseguido fazer um seguro em nome do Philip. Depois que os dois já tinham se divorciado, especialmente considerando que o casamento deles terminou de forma muito ruim, mas de acordo com várias fontes, foi exatamente isso que aconteceu. Na verdade, algumas fontes afirmam até que essas apólices foram entregues para Nancy como parte do acordo de divórcio deles. Eu simplesmente não consigo entender isso. Então, se houver algum advogado de divórcio assistindo, por favor, conte pra gente nos comentários como tudo isso teria acontecido, porque isso parece incrivelmente bizarro. E, na verdade, eu não sou o único que acha isso estranho. Na verdade, Philip também achou isso muito preocupante. Philip escreveu uma carta para a USAA Seguros de Vida, a empresa que ofereceu a apólice, e explicou que a apólice o fazia temer por sua vida, preocupado que sua ex-esposa e o novo marido dela pudessem fazer qualquer coisa ao seu alcance para reivindicar os benefícios desse plano, mesmo que isso significasse tirar sua vida. Na carta, Philip afirmou: "Minha ex-esposa e o marido dela preferiam que eu morresse de causas naturais. No entanto, quanto mais eu viver, mais tentador se torna para eles colocarem em prática seus planos para o meu assassinato. Embora não haja nenhuma prova infalível para afirmar que Nancy esteve de alguma forma envolvida no caso, Philip certamente acreditava no contrário. Seus medos aumentaram ainda mais quando ele começou a receber uma estranha série de cartas em meados de 1999. Essas cartas não vinham de um assassino perturbado, como se pensaria. Em vez disso, elas eram de um autor anônimo, que na verdade estava tentando ajudar Philip, ou pelo menos era o que parecia. A primeira carta chegou em maio de 1999. Philip contou à esposa sobre as cartas, e elas o assustaram tanto que ele chegou a contar aos seus supervisores no trabalho sobre elas. O único problema é que ninguém, além da esposa de Philip, parecia acreditar que as cartas eram motivo de preocupação. Essas cartas que Philip começou a receber eram mais do que apenas um pouco assustadoras, eram verdadeiramente perturbadoras. Dê uma olhada na primeira e você vai entender exatamente do que estou falando. Por favor, leia esta carta. Você pode estar em perigo. Escrevo porque lembro de você como um médico muito gentil e atencioso, e não posso deixar de ajudar contando o que sei. Serei breve para garantir sua leitura. Um amigo que trabalhou com Dawn, marido da ex-esposa dele, me contou coisas assustadoras. Não conheço Dawn nem sua ex-esposa.
Desculpe, nem sei o nome dela. Meu amigo disse que querem você morto para receber o seguro de vida. Eu não entendo por que eles teriam um seguro de vida em seu nome, mas foi isso que meu amigo me disse. Meu amigo acha que eles podem realmente estar planejando alguma coisa. Eu não sei se eles realmente fariam algum mal a você, mas por favor, tome cuidado. Eu tive que escrever. Se eu não escrevesse, não suportaria pensar que algo ruim te acontecesse e eu pudesse ter evitado contando o que ouvi. Se eu souber de algo mais específico, eu te aviso. Por favor, tome cuidado. Logo depois as coisas sumiram. Para Felipe, o mais preocupante foi o roubo do laptop, onde estava sua tese de mestrado quase pronta. Felipe relatou à polícia o roubo do laptop em junho de 1999, dizendo que trabalhava na biblioteca e saiu da mesa para ir ao banheiro. Ao voltar, seu laptop sumiu. Evidências mostram que o laptop de Felipe foi devolvido em julho de 1999 após ser deixado no capô do carro. Ao se aproximar do carro, ele achou um bilhete ameaçando que, se denunciasse novamente à polícia, outras pessoas morreriam. Mais tarde, ao ligar o laptop, descobriu que o disco rígido havia sido apagado, junto com sua tese de mestrado. Felipe acabaria confrontando sua ex-esposa sobre as cartas e rumores de que ela tramava algo. Nancy disse que não sabia do que o autor da carta falava e afirmou que devia ser só uma brincadeira. Felipe tentava ignorar a ideia de estar sendo seguido, mas não conseguia se livrar da sensação de ser vigiado. Durante todo o ano de 1999, Felipe ainda estava frequentando a escola para receber seu diploma de mestrado e, finalmente, se tornar psiquiatra na base aérea de Lackland, como mencionado há pouco. Só para esclarecer, seu laptop foi roubado no último ano de estudos. Um conselheiro de Felipe na escola avisou que ele precisava entregar a tese de mestrado em breve para se formar no prazo. Numa dessas reuniões com o conselheiro, Felipe contou que seu laptop fora roubado, mas seguia fazendo o possível para concluir a tese, embora a única cópia estivesse no laptop e tivesse sido apagada durante o roubo. Nessa época, Felipe também relatou ao conselheiro as ameaças à sua vida, que o deixavam muito estressado. Seu conselheiro foi um dos poucos que levou as ameaças a sério e logo disse a Felipe para procurar a polícia. Felipe hesitava em procurar a polícia, dizendo que eles não se importariam ou não o levariam a sério. Embora, na realidade, é mais provável que ele apenas temesse que outra pessoa pudesse se machucar se ele chamasse ainda mais atenção para sua situação. Até onde o conselheiro sabe, Felipe nunca conversou com os investigadores sobre essas acusações. No entanto, Felipe acabou concluindo e entregando sua tese de mestrado. Mas as coisas só ficaram mais estranhas a partir daqui. Um ano após, em outubro de 2000, Felipe faria a prova da Junta Médica Aeroespacial. Ele obviamente vinha se preparando bastante para a prova, mas quando os resultados chegaram, Felipe tirou 0 pontos. Era como se ele nunca tivesse feito a prova, mas várias pessoas confirmaram que ele esteve presente naquele dia e realmente entregou sua prova pessoalmente. O mais louco é que a prova dele era de múltipla escolha, então em algum momento durante o exame, mesmo que ele tivesse chutado a maioria das respostas, era certo que ele acertaria pelo menos uma. Os professores acham que Felipe falhou de propósito na prova, mas ninguém sabe o motivo. Uma teoria é que Felipe tinha se tornado insatisfeito com a Força Aérea e queria mandar um recado para seus superiores. O boato se fortaleceu porque ele pretendia se aposentar da Força Aérea e atuar como psiquiatra no setor privado. Isso nunca foi comprovado, mas é uma teoria interessante, embora eu não entenda por que reprovar na prova provaria algo para seus superiores. Na verdade, isso só teria complicado ainda mais para Philip no futuro. Ao analisar o histórico médico de Philip, a situação preocupa. Ele relatou ataques de pânico em junho de 1999, um mês após receber a primeira carta assustadora. Os registros mostram que no fim de 1999 sua ansiedade aumentou tanto que virou sintomas de depressão. Ele iniciou medicação para a depressão e em dezembro de 1999 os sintomas melhoraram, mas os medos persistiram. Ele ainda temia pela vida, mas a medicação reduziu isso, então não ficava tão focado o tempo todo. Ao longo dos 3 anos seguintes, até abril de 2003, Felipe trabalhou junto com um psiquiatra, tentando vários medicamentos para ajudar a remediar seus ataques de pânico, mas eles persistiram durante todo esse tempo.
A paranoia de Felipe aumentou muito e seus ataques de pânico pioraram, fazendo-o temer ter um ataque cardíaco. O psiquiatra de Felipe achou que ele não estava sendo totalmente sincero nas conversas. Felipe não mentia para ele, mas ele sentia que Felipe omitia detalhes importantes em certas situações. Mas foi aí que Felipe finalmente soltou uma bomba para o psiquiatra e revelou a história sobre as cartas ameaçadoras. Felipe sabia que a história parecia loucura, mas o psiquiatra notou que sua ansiedade ao contar mostrava que ele falava a verdade. Nessa mesma época, em 11 de abril de 2003, Felipe atualizou seu testamento. Antes, ele havia listado o filho como beneficiário. O problema era que o filho enfrentava questões conjugais, e Felipe temia que, se morresse e o filho herdasse o dinheiro, ele perdesse boa parte em um divórcio. Para resolver, Felipe atualizou o testamento e transferiu tudo do filho para a esposa. Apesar da explicação oficial para a mudança de planos, alguns acreditam que Felipe se preparava porque sabia que sua vida terminaria em breve. Falaremos disso em breve. As preocupações de Felipe com seu trabalho estavam lhe causando grande desgaste. Ele sabia que a ansiedade e paranoia prejudicavam seu trabalho e contou ao psiquiatra que temia não conseguir mais exercer sua função. Mas então, Felipe revelou algo ainda mais preocupante. Ele chegou um dia e revelou ao seu psiquiatra que havia passado pelo que chamou de um episódio dissociativo. Felipe explica isso dizendo que teve um episódio, ou talvez seja melhor chamar de visão, sobre dirigir para o trabalho em um dia e perder o controle do carro depois de ter sofrido muita violência. Agora isso pode parecer algo saído de um episódio de Além da Imaginação, mas garanto a você que essa história é totalmente verdadeira e, infelizmente para Felipe e sua família, seus piores medos, até o último detalhe, estavam prestes a se tornar realidade. Era manhã de 16 de abril de 2003, apenas alguns dias após sua última consulta com o psiquiatra. O coronel Felipe Chu viajava pela Interestadual 10, perto de San Antonio, Texas, pouco após as 8 da manhã. Duas testemunhas relataram ter visto Felipe na rodovia logo após o marco de milha 543. Elas relataram que, imediatamente após esse marco, o carro de Felipe começou a se comportar de forma errática. Ele desviava de uma faixa para outra, eventualmente cruzando o canteiro central e permanecendo ali por várias centenas de metros, depois zigue-zagueando entre os postes de luz. Enquanto seguia pelo canteiro central, o carro dele bateu em algo, mas não sabemos o que. Depois de bater nesse objeto, o carro dele ficou no ar, com alguns relatos sugerindo que o carro quicou várias vezes ao longo de 300 metros. Não entendi o que esses relatos querem dizer com o carro quicando, mas pelas fotos do que ocorreu depois, parece seguro dizer que o carro passou por uma situação difícil. Apesar dos danos ao carro, Felipe seguiu pela rodovia por alguns quilômetros, e testemunhas disseram que ele corrigiu o veículo e voltou a dirigir normalmente nesse período. No entanto, 4 ou 5 milhas depois, assim que o carro passou a saída da Jones Road, ele cruzou o canteiro central e foi direto para um trecho de árvores, atingindo 3 delas e parando somente depois que o lado do motorista bateu com muita força em uma última árvore. Ambas as testemunhas disseram que o carro trafegava entre 60 e 65 milhas por hora durante todo o ocorrido e nenhuma viu as luzes de freio acenderem. Relatórios apontam que Tracy disse que Felipe saiu de casa às 5:30 da manhã para atualizar papéis atrasados. Ele tomou café com a esposa e conversaram sobre planos para o futuro. Depois, ele saiu dizendo à esposa: "Te vejo mais tarde." Quando bateu o carro naquela manhã, a polícia notou que Felipe ia na direção oposta ao trabalho e ninguém sabe o que fez entre 5:30 e 8 da manhã. Não há relatos de que tenha sido visto no trabalho, nem evidências no local sugerem que esteve lá. O que ele fez nesse período ainda é um mistério. Ao chegarem ao local do acidente, investigadores e detetives constataram rapidamente que Felipe teve ferimentos fatais. Ele estava em um estado tão ruim que nunca houve qualquer tentativa de reanimá-lo. A polícia e os socorristas tratavam o caso como um acidente de carro até perceberem a fita adesiva. Quando os investigadores chegaram ao local do acidente, onde o carro de Felipe parou, removeram a porta e encontraram várias evidências sem sentido.
Primeiro, notaram as fitas adesivas enroladas nos pulsos e tornozelos, com 10 a 12 centímetros de fita pendurada em cada ponta. Ainda mais estranho, o uniforme dele estava rasgado e ensanguentado. Ao examiná-lo de perto, notaram que ambos os mamilos haviam sido removidos, deixando feridas perturbadoras no peito. A maioria dos vídeos e artigos dizia que o dedo mindinho dele foi totalmente removido, mas só a ponta foi retirada e nunca encontrada. O celular de Philip foi encontrado dentro do carro. Era um celular de flip e, apesar de nenhuma ligação feita naquela manhã, havia sangue dentro do aparelho, indicando que foi aberto após o ataque a Philip. Sabe-se que Philip tinha pelo menos $47 na carteira, mas a carteira dele estava desaparecida e o bolso da carteira em sua calça havia sido cortado. Mas os investigadores não acham que o corte foi grave o bastante para que a carteira dele caísse, sugerindo que acreditam que ela foi descartada ou roubada. No carro, só foram encontrados como itens suspeitos uma navalha, 2 canivetes, uma luva de látex e algumas agulhas médicas. O DNA de Philip foi encontrado mais tarde, tanto na luva quanto em um dos canivetes, mas não havia DNA de mais ninguém dentro do carro ou em qualquer um dos outros itens. A luva de látex não parece ter sido usada, e os detetives afirmaram que os canivetes encontrados não seriam afiados o suficiente para causar os ferimentos que Philip apresentava. Um grande ferimento foi encontrado no peito de Philip durante a autópsia. Esse ferimento, de acordo com o laudo da autópsia, não parece ter sido causado pelo acidente. Parece que ele foi causado apenas minutos ou horas antes. O legista apontou sinais de hesitação no ferimento, sugerindo nervosismo ou intenção de aumentar a dor. A mesma hesitação não foi encontrada ao redor dos mamilos dele, e eles parecem ter sido removidos com total confiança e precisão. O legista, no final das contas, não encontrou nenhuma evidência ou sinal de luta, como acontece em muitos desses casos. Mas é aqui que a investigação desanda completamente. Após reunirem todas as evidências, descobrirem que o homem foi possivelmente amarrado e preso com fita nos 4 membros, teve mamilos e ponta do dedo mindinho removidos, além de camisa e calça rasgadas, o legista concluiu que Philip fez tudo isso sozinho. A pedido da falecida esposa de Philip, Tracy, uma segunda autópsia foi realizada. O médico da segunda autópsia concordou quase totalmente com a primeira, com algumas exceções. Principalmente, esse médico não acreditava que todos esses ferimentos poderiam ter sido infligidos pelo próprio Philip. Ele reconheceu a possibilidade de Philip ter feito isso consigo mesmo, mas as evidências apontavam o oposto. A principal evidência que eu, pessoalmente, acho mais preocupante é o fato de que não foram encontradas impressões digitais na fita adesiva que estava enrolada nos membros dele. Isso sugeriria que quem colocou a fita ali estava usando luvas ou estava sendo particularmente cauteloso. Mas há um contexto maior que pode ajudar a provar que Philip não fez isso consigo mesmo. Philip havia anunciado recentemente que planejava se aposentar do exército, com essa aposentadoria marcada para acontecer em apenas alguns meses. Philip havia conseguido uma bolsa de estudos muito esperada e recém comprou uma casa nova com sua esposa Tracy nos arredores da cidade. Mas, para completar tudo isso, o psiquiatra de Philip não encontrou nenhuma indicação de que Philip tivesse qualquer tipo de plano de tirar a própria vida, absolutamente nenhuma. Philip estava ansioso pelo futuro, mas as cartas assustadoras que recebia atrapalhavam tudo. Os registros médicos de Philip não indicavam doença mental além da depressão e paranoia justificável. Quando um relatório toxicológico foi realizado, a única coisa encontrada em seu organismo foram os medicamentos prescritos e uma pequena quantidade de lidocaína. Os relatórios indicam que Philip parou de tomar antidepressivos ao menos uma semana antes do acidente, mas seu psiquiatra e esposa afirmam não saber da interrupção. Os níveis de lidocaína no sangue dele foram inicialmente atribuídos ao uso de creme para a dor, mas uma análise mostrou concentrações muito mais altas que o normal para esse tipo de produto. Os investigadores então lembraram do pacote de agulhas cirúrgicas em seu carro e criaram uma narrativa plausível. Como Philip trabalhava em hospital, teria acesso à lidocaína e a teria usado antes de causar os próprios ferimentos. Apesar de fazer sentido, isso não explica a hesitação em torno do ferimento no peito dele ou o motivo de ele ter feito isso. Agora, alguns relatos dizem que esse ferimento no peito era bastante profundo, assim como os ferimentos nos mamilos dele.
Mas eu consegui localizar um relatório legal oficial sobre o incidente. E esse relatório afirma que todos os ferimentos incomuns de Felipe eram apenas superficiais, ou seja, não penetraram o suficiente para causar qualquer dano duradouro ou ameaçar a vida dele. Se isso for verdade, a hesitação ao redor do ferimento no peito pode indicar que Felipe o fez em si mesmo, mas estava apreensivo, seja pela dor ou por dúvida em prosseguir. Além disso, a fita adesiva nos pulsos não estava presa de modo que sugerisse total imobilização por outra pessoa. Na verdade, a forma como a fita foi aplicada não teria restringido ele. Não entendo totalmente como a polícia descreveu a fita nos pulsos, e não há fotos públicas para comprovar, mas afirmam que qualquer adulto conseguiria romper a fita pela maneira como foi enrolada, mesmo atrás das costas. Também não havia sinais de esticamento na fita, como seria esperado se alguém tentasse se soltar. Mas ainda há outra evidência que simplesmente não faz sentido. A ponta do dedo mindinho dele estava faltando. Segundo os socorristas, apesar de ser estranho, é provável que tenha perdido no acidente de carro. Os socorristas notaram que, apesar do sangue nas roupas de Felipe por outros ferimentos, quase não havia sangue no dedo, sugerindo que ele pode ter sido decepado após sua morte, possivelmente por vidro ou pela porta do carro no acidente. Agora, obviamente, todos nós estamos fazendo a mesma pergunta aqui. Felipe fez tudo isso sozinho? E se não, quem é o culpado? Segundo sua esposa, Tracy, a resposta está em outra pergunta. Quem tinha mais a ganhar? Tracy Sue foi muito aberta sobre Nancy, primeira esposa de Philip, e seu possível envolvimento na morte dele. Como disse no início do vídeo, não há provas de que Nancy ou o marido estavam envolvidos, exceto pelas cartas misteriosas que Philip recebeu. Em 2008, Tracy e Nancy entraram em um processo judicial uma contra a outra. Durante esse processo, a morte de Philip foi oficialmente reclassificada e agora está sendo considerada um homicídio completo. Isso permitiu que a USAA liberasse os fundos do seguro de vida de Philip. E quem os recebeu? Nancy e o marido dela. Tracy tentou processar pelo dinheiro, mas perdeu e os fundos ficaram com Nancy. Disseram que só $500 mil foram pagos para Nancy, mas sabemos que Philip tinha 2 apólices, então não sei onde foi parar o resto do dinheiro. Talvez seja melhor supor que foi por isso que Philip mudou o testamento e de alguma forma conseguiu transferir a segunda apólice para o nome da esposa atual, mas isso é só um palpite. Não sei o que aconteceu com o resto do dinheiro. Então, de quem é a culpa aqui? Bem, nós ainda não sabemos. Mais de 20 anos depois, o caso segue tão misterioso quanto no início. Há tantas coisas que não podem ser explicadas aqui, como por que Nancy recebeu 2 apólices de seguro de vida em nome de Felipe, quem estava escrevendo as cartas misteriosas que Felipe recebeu antes do crime, e ainda mais estranho, como Felipe teve uma premonição tão bizarra sobre seu acidente poucos dias antes de acontecer. Bem, existe uma explicação para a premonição bizarra de Felipe sobre seu acidente. Ele planejou tudo, ele planejou cada detalhe. Tenho dificuldade em acreditar que Felipe fez isso consigo mesmo, mas é possível. Mas como os tribunais em 2008 reclassificaram o caso como homicídio, quero dizer, simplesmente não sabemos. Vejo esse caso podendo seguir qualquer caminho, principalmente porque Nancy, primeira esposa de Felipe, se recusou a comentar. Ela invocou o direito de silêncio mais de uma dúzia de vezes ao ser questionada sobre os momentos finais de Felipe. Em uma carta à USAA em 1999, Felipe implicou sua ex-esposa Nancy e disse: "Examinem cuidadosamente minha morte por possíveis crimes, mesmo que pareça natural ou acidental." E talvez palavras mais sábias nunca tenham sido ditas. Oficiais do Departamento de Polícia de Suffolk estavam em local incomum. Um local de descarte de lixo. Montes de lixo. Alguns ficam nos campos há muito tempo, enquanto outros são jogados no incinerador e viram cinzas, sem deixar rastros. Mas a polícia estava no aterro de Barton Mills por um motivo específico. Procuravam um atirador da Royal Air Force desaparecido há meses, Corey McKee, de 23 anos. Ele saiu com os amigos em 23 de setembro de 2016 e desapareceu desde então. As contas bancárias intactas e as redes sociais. Sem novidades. E o celular dele?
silencioso. E foi praticamente a única coisa que trouxe os investigadores até aqui em primeiro lugar. Os detetives passaram 2 meses vasculhando o lixo em um aterro vizinho. 2 meses de buscas e nenhuma resposta, mas logo eles encontraram algo. Em abril de 2017, um policial percebeu algo em uma pilha de lixo próxima. Estava sujo, mas era arredondado demais no topo para ser apenas lixo comum e havia algo estranho nesse formato. Para os policiais parecia outra coisa, uma cabeça humana. O trágico caso de Cory McKee, de 23 anos, é um buraco de coelho de suposições, especulações e algumas das histórias mais bizarras que você já ouviu. Bem-vindo ao True Crime Stories. Se você é novo por aqui, eu sou o seu apresentador, Ty Knotts, e posto novos documentários de crimes reais toda semana. Se você está vendo este vídeo, provavelmente gosta de crimes reais, que é o foco do nosso canal. Então, não se esqueça de se inscrever no canal. É totalmente de graça e só serve para avisar você quando eu postar novos vídeos. Cory McKee cresceu com seus pais, Nicola e Martin, em Perth. Aos 9 anos, Cory e a família já viam a Escócia como lar permanente. O divórcio dos pais de Cory motivou a mudança. Assim, Cory e os irmãos foram criados pela mãe, Nicola. Cory sempre gostou de ajudar os outros desde pequeno. Isso lhe dava uma forte sensação de pertencimento, sabendo que os outros podiam contar com ele e o quanto ele era valorizado. Cory era o tipo de pessoa que dava carona de madrugada para evitar que alguém voltasse a pé. Após o ensino médio, Cory quis usar sua boa índole e entrou no regimento da Royal Air Force em 2013. Era artilheiro sênior de aeronaves e socorrista no esquadrão e adorava isso. Os pais de Cory afirmavam que ele era solteiro e curtia a vida adulta. Mas pelo menos um relacionamento de Cory era mais profundo do que imaginavam. Cory namorava April Oliver, que engravidou dele. Segundo April, eles não tinham exclusividade. Cory usava sites e apps de namoro frequentemente para conhecer novas mulheres. A família dele dizia que sua vida amorosa era agitada, pois ele sempre conhecia novas parceiras, mas nenhuma permanecia por muito tempo. Durante o caso, ninguém sabia da gravidez de April. Isso só veio à tona após o desaparecimento de Cory, o que é devastador. Um hábito peculiar de Cory era ficar bêbado e dormir em qualquer lugar. Embora a mãe negasse e dissesse que Cory era orgulhoso demais para dormir na rua, foi o pai, Martin, quem contou que Cory costumava adormecer perto ou dentro de latas de lixo, algo que já fizera várias vezes. Não se sabe se ele dormia nas latas de lixo de propósito ou se isso era só um hábito quando estava bêbado, mas... de todo modo, ele dormia profundamente dentro de uma lata de lixo várias vezes. Mas fora isso, Cory era aquele cara comum, sempre sorridente, sociável, que não tinha problema nenhum em se misturar com outras pessoas. Ele era apenas um sujeito amigável e normal. Cory já estava acostumado a noites divertidas e sempre conseguia voltar para casa, fosse na mesma noite ou no dia seguinte. Numa noite de setembro de 2016... seria diferente. Desta vez, Cory jamais voltaria para casa ou seria visto novamente. Cory planejava se encontrar com amigos em 23 de setembro de 2016 em Bury St. Edmunds. Ele foi ao local do encontro, estacionou e planejava passar a noite em algum lugar, mas não se sabe onde. Ele deixaria o carro à noite nessa vaga com parquímetro. Cory e seus amigos estavam no Flex, uma boate na St. Andrews Street South, mas Cory bebeu demais e o segurança pediu que ele se retirasse. Segundo o segurança, Cory aceitou bem, não discutiu e saiu, conversando com ele do lado de fora. Mas enfim, isso já era bem depois da meia-noite, e foi exatamente nesse momento que Cory se separou dos amigos. Entre 1h15 e 1h30 da manhã, ele foi visto nas câmeras de segurança na pizzaria Pizza Mamma Mia's. E ele pediu muita comida. Um tempo depois, ele foi visto andando por um lugar chamado Hughes, que era uma loja de eletrônicos, onde ele se sentou e comeu sua comida e então tirou um cochilo ali mesmo, do lado de fora da loja. Agora sei que você acha que os amigos do Cory não se preocupam.
Bem, os amigos do Corey sabiam que esse era o comportamento normal dele. Mesmo quando o Corey estava bêbado, ele conseguia se virar bem pelas ruas, e não era incomum ele ser deixado sozinho ou acabar sozinho. Não sei como ele andava pela cidade quase desmaiado de bêbado, mas isso era comum para ele. Ele nunca se metia em encrenca. Só exagerava um pouco e depois vagava pela cidade voltando devagar para casa. No fim, era algo inofensivo, mas agora seria diferente. Enquanto dormia fora da loja, Corey foi acordado e enxotado por um transeunte. Corey esfregou os olhos e foi até a ferradura, algumas ruas adiante. Eram 3h25 da manhã e a ferradura era uma área com fileiras de latas de lixo com rodas. Todas as lojas deixavam as latas de lixo enfileiradas para os caminhões recolherem de manhã. Sabemos que Corey entrou cambaleando nessa área, mas essa foi a última vez que ele foi visto. O interessante sobre a ferradura era que ninguém podia entrar ou sair dessa área específica sem ser visto pelas câmeras de segurança. Agora, Corey foi visto entrando, mas nunca saindo. Ele não poderia ter entrado na loja, pois todas estavam fechadas no meio da noite. Assim, Corey só poderia voltar pelo mesmo caminho, onde deveria ter sido visto pelas câmeras de segurança, mas não foi. E assim, passou-se um dia inteiro, depois outro, e não havia sinal de Corey. Como 23 de setembro caiu numa sexta, só procuraram Corey em 26 de setembro, segunda-feira. Amigos e família de Corey pensaram que ele só estava em casa dormindo após um fim de semana agitado e ressaca. Ele deveria aparecer para trabalhar na base na segunda-feira seguinte, mas não havia sinal dele. Corey McKeague, de 23 anos, foi considerado desaparecido após não aparecer para trabalhar. Após seu desaparecimento, a família de Corey logo pensou que esse comportamento era totalmente incomum. Corey não era do tipo que simplesmente faltava ao trabalho. Ele amava o que fazia, e não havia nenhum sinal de que ele estivesse chateado, pensando em fugir de tudo ou algo assim. Era simplesmente muito estranho. O desaparecimento incomum de Corey levou os investigadores a montarem rapidamente uma equipe de busca para tentar encontrá-lo ou descobrir pistas sobre seu paradeiro. Detetives analisaram todas as opções. Eles verificaram relatórios de pessoas desaparecidas, casos recentes de atropelamento e fuga, e hospitais em busca de qualquer informação, qualquer coisa, mas não havia sinal de Corey. Os investigadores falaram com os amigos de Corey que estavam com ele na noite do desaparecimento e então focaram na ferradura. Foram analisadas muitas imagens, quase 2.200 horas de gravação revisadas pela polícia, e todos viram o mesmo. Corey entrou na ferradura, mas nunca foi visto saindo. A polícia analisava todos os cenários. Alguém estava na ferradura esperando uma vítima? Corey foi sequestrado e levado para longe? Mas era quase impossível, pois havia câmeras de segurança em todo lugar. Com certeza alguma coisa teria registrado Corey ou seus movimentos, mas não havia nada. Os investigadores descartaram a possibilidade de que Corey pretendia caminhar até a base, que ficava a 10 milhas de onde ele estava com seus amigos. Mesmo se tivesse voltado para a base, seria visto por muitos, mas ninguém o viu. Depois, os detetives analisaram os registros telefônicos de Corey. Eles queriam saber onde estava o telefone dele e se havia pistas de um possível encontro com alguém. Os investigadores só queriam conferir detalhes. A polícia descobriu que o telefone de Corey foi levado de Bury St. Edmunds para Barton Mills, a 28 minutos e 12 milhas de distância. Os investigadores logo concluíram que a viagem não poderia ter sido feita a pé. Corey estava com certeza em um veículo, mas como? O carro dele foi achado abandonado perto do bar e não parecia que ele voltou ou pagou o parquímetro. Como o celular do Corey fez essa viagem? Se o celular do Corey estava em Barton Mills, será que ele também estava? Às 8h, o celular dele já estava desligado, sem bateria ou quebrado, pois não podia ser rastreado. Enquanto verificavam as imagens das câmeras de segurança, os detetives se depararam com um caminhão de lixo, que é um daqueles caminhões enormes que levam o lixo das lixeiras para um local de descarte ou aterro sanitário. O caminhão esvaziou as lixeiras da ferradura horas após o desaparecimento de Corey. Ele foi a um aterro sanitário em Barton Mills, no mesmo local e horário do celular de Corey. Ao contatar a empresa de coleta de lixo, os investigadores descobriram que o lixo pesava cerca de 15 quilos. Essa era a única pista, mas agora chegava a um beco sem saída.
Corey não poderia estar dentro do container ou do caminhão porque ele pesava cerca de 90 quilos sozinho, então os pesos não batiam. Bem, a polícia estava de volta à estaca zero e precisava desvendar esse desaparecimento misterioso. Algumas pessoas acreditavam fortemente que Corey pegou uma carona com alguém, já que ele era do tipo que entrava no carro de qualquer pessoa, porque também era do tipo que oferecia carona para qualquer um. A mãe de Corey, Nicola, acreditava que isso poderia ter acontecido e até fez um apelo para que qualquer pessoa que pudesse ter dado uma carona para Corey se apresentasse. Mas ninguém se apresentou. Os investigadores buscaram Corey por rodovias, ferrovias e vilarejos. Em 11 de outubro, eles encontraram algo. Uma mala foi achada fora da A628 perto de Tent Whistle, Derbyshire. Dentro, havia restos humanos carbonizados. Os entes queridos de Corey ficaram muito abalados com essa descoberta. Como o corpo estava em mau estado e talvez irreconhecível, todos aguardaram o resultado do DNA. Acreditava-se que o corpo pertencia a um jovem com menos de 50 anos. O resultado do DNA saiu e todos estavam esperando pelo pior. Até a família de Corey já havia se preparado mentalmente para a pior notícia sobre o trágico falecimento do filho. Mas o corpo não era de Corey, mais um beco sem saída para a polícia. Mas mal sabiam eles que a busca estava quase chegando ao fim. Em janeiro de 2017, a parte traseira de uma capinha de celular foi achada próxima ao local do último sinal do telefone de Corey. Mas não era uma peça crucial de evidência porque não tinha nenhum componente identificável. Sem cartão SIM ou eletrônicos, nenhuma análise extra foi feita neste caso. Foi mais ou menos na mesma época em que April, namorada não exclusiva de Corey, contou que estava grávida dele. Em 11 de junho de 2017, April deu à luz Ellie Louise, uma menina saudável. Em fevereiro de 2017, quase 4 meses após o sumiço de Corey, investigadores decidiram investigar a única pista concreta, o aterro sanitário em Barton Mills. O telefone de Corey foi rastreado pela última vez nesse local. Embora os detetives não tenham achado nada inicialmente, queriam fazer uma busca mais detalhada lá. As ideias deles estavam indo para lugares bem estranhos, mas eles precisavam investigar cada pista antes de poder riscá-la da lista com certeza. Então, eles foram até o aterro sanitário, e tudo o que restava era vasculhar toneladas e toneladas de lixo na esperança de encontrar qualquer pista sobre Corey ou o próprio Corey. O plano era cobrir cerca de 1.100 metros quadrados e cavar 25 pés de profundidade em montes de lixo. O tempo estimado dado pelos investigadores era de 10 semanas, mas isso é muito lixo para vasculhar. A mãe de Corey, Nicola, disse que retiraria a recompensa de $50 mil se ninguém trouxesse informações. Buscamos motivar as pessoas e ativar suas memórias para que compartilhassem qualquer informação confiável sobre a noite em que Corey entrou no Horseshoe. 3 meses após iniciar a busca no aterro, já passávamos das 10 semanas previstas e a polícia gastou 1 milhão de libras para tentar encontrar Corey. A busca por Corey, chamada Operação Phonetic, foi uma das investigações de desaparecimento mais caras da história do Departamento de Polícia de Suffolk. Em maio de 2017, os investigadores já haviam vasculhado quase 3.000 toneladas de lixo. 1 tonelada corresponde a cerca de 2.200 libras. É uma quantidade inacreditável de lixo. Você pode estar se perguntando, por que os detetives estão vasculhando tanto lixo? Eles tinham uma teoria estranha, mas que podia explicar o sumiço de Corey. Veja, os investigadores pensaram que, dado o estado de embriaguez de Corey e seu hábito de cochilar em qualquer lugar, especialmente em caçambas de lixo, por algum motivo, Corey teria adormecido em uma das lixeiras com rodas no Horseshoe, e então teria sido tragicamente levado para o aterro sanitário sem nunca acordar. Ele provavelmente teria perdido a vida no caminho para o aterro, considerando o que os caminhões de lixo fazem com o lixo que coletam. Somente essa teoria poderia explicar a rapidez com que o celular de Corey viajou do Horseshoe até Barton Mills. Falamos sobre o peso do caminhão há pouco, 33 quilos. Houve um erro com esse peso, iniciado por uma prisão em março de 2017. Em 1º de março, um homem de 26 anos foi preso suspeito de obstruir a justiça. Apesar da pessoa ter sido liberada e não ter ligação com o caminhão que levou o lixo ao aterro quando Corey sumiu, a polícia analisou alguns números. O peso do caminhão de descarte de lixo, para ser exato. Foi então que encontraram algo alarmante.
Acontece que o lixo que eles recolheram, na verdade, pesava quase 100 quilos depois que o lixo da ferradura foi despejado nele. Agora, se fizermos as contas, Corey pesava quase 90 quilos. O resto do peso era lixo, deixando a diferença entre Corey e os 15 quilos iniciais quase 220. Isso só podia levar a uma conclusão. Corey provavelmente estava dentro de uma lixeira tirando um cochilo e acabou sendo despejado no caminhão de lixo. E então o motorista ou outra pessoa não percebeu nada, o que levou Corey a sufocar ou perder a vida dentro do caminhão. Bem, em abril de 2017, um crânio humano foi descoberto em meio a pilhas de lixo. Os investigadores, pela primeira vez em meses, finalmente ficaram otimistas de que poderiam ter encontrado os restos mortais de Corey, e o crânio foi enviado para testes de DNA. Após várias semanas, quando o crânio foi testado para DNA, foi confirmado que não pertencia a Corey McKeague. Na verdade, o crânio pertencia a uma mulher e datava da década de 1940. A busca foi longa e cansativa, mas os investigadores seguiram tentando achar evidências ou objetos ligados ao desaparecimento de Corey. Em julho de 2017, quase 5.000 toneladas de lixo já haviam sido analisadas, mas sem resultado. Os detetives também investigaram resíduos incinerados, mas sem sucesso. Eles acharam ossos, mas os testes mostraram que não eram humanos. Os investigadores ainda estavam convencidos de que o corpo de Corey ainda estava no aterro sanitário. No fim de julho de 2017, a polícia já tinha revistado mais de 7.000 toneladas de lixo, sem sucesso. O patologista forense Dr. Stuart Hamilton acreditava que, se o corpo de Corey estivesse no aterro e tivesse sido esmagado, como sugerido, a decomposição seria rápida, dificultando encontrar DNA não contaminado para testes. Era seguro dizer que as coisas iam mal, e as chances de encontrar Corey diminuíam ainda mais. No fim de julho de 2017, investigadores de Suffolk anunciaram o fim da busca no aterro e que não encontraram pistas sobre Corey. 2 meses após a primeira busca no aterro, em outubro de 2017, os detetives fizeram outra busca em um aterro próximo, em Milton, Cambridgeshire. Os investigadores acreditavam que parte do lixo havia sido transferida de Barton Mills para Milton na época em que Corey desapareceu, e eles queriam verificar lá também. Mas essa busca também não levou a lugar nenhum, porque em março de 2018, ela foi encerrada por não haver, aspas, linhas realistas de investigação. A família de Corey estava perdendo a esperança na polícia e de encontrar o filho vivo. A mãe de Corey, Nicola, chegou a dizer que já estava mentalmente preparada para a pior notícia, de que seu filho não estava mais vivo. Martin, pai de Corey, achava quase impossível encontrar o filho e só queria fazer um memorial para ele. Martin também especulou que talvez Corey tivesse tirado a própria vida por causa da pressão da paternidade, mas isso não podia ser verdade. Primeiro de tudo, Corey nem sabia que April estava esperando um filho dele. Em segundo lugar, Corey não tinha a intenção conhecida de tirar a própria vida. Derek, irmão de Corey, disse que trocaram mensagens na noite do desaparecimento e Corey parecia feliz. Corey, na verdade, estava fazendo planos para se encontrar com ele no dia seguinte. Além disso, Corey já tinha comprado passagens de avião para passar o Halloween com a família. Não havia sinais de que Corey passava por problemas ou queria sair de algo. Ele parecia sempre feliz. Sobre as teorias, muitos achavam que Corey havia desertado. Especulavam que ele precisava se recompor e queria ficar afastado por um tempo. Ao analisar a conta bancária e redes sociais de Corey, os investigadores descobriram algo totalmente diferente. Nada mudou, não houve gastos. Se Corey estivesse fugindo, ele precisaria de dinheiro pelo menos. E mesmo que ele tivesse dinheiro em espécie, em algum momento ele ficaria sem, e não teria escolha a não ser sacar dinheiro do banco. Até dezembro de 2016, nada foi alterado. Algumas pessoas tentaram ligar o desaparecimento de Corey ao sequestro de um militar em Ariat Markham, em julho de 2016. Os detetives afirmaram publicamente que não havia ligação entre os incidentes. A família McKeague, por outro lado, tinha suas reservas em relação aos investigadores e a forma como eles investigaram o desaparecimento de Corey. A família de Corey achava que a polícia só analisou as câmeras de sábado de manhã até cerca de meio-dia. Nicola acredita que existe a possibilidade de Corey ter saído da ferradura em algum momento mais tarde naquele dia.
Mas algum tempo depois, Nicola atualizou no Facebook que a polícia de Suffolk havia mostrado a ela imagens de vários horários e ainda não havia sinal de Corey. Além disso, o caminhão só teve peso incomumente alto na vez em que Corey desapareceu. Além disso, o peso variava entre 20 e 30 quilos, às vezes até menos. Isso reforçou a teoria de que Corey estava em uma lixeira quando ela foi esvaziada no caminhão. Foi então que ele perdeu a vida. Uma investigação ocorreu em 7 de março de 2022 no Tribunal do Coroner de Suffolk, em Ipswich. Ela durou pouco mais de 2 semanas e, em 22 de março, concluiu-se que Corey McKeag infelizmente morreu em uma lixeira comercial após seu esvaziamento em um caminhão. Mesmo sem encontrar os restos mortais, os jurados declararam que Corey morreu por volta das 4h20, quando as lixeiras foram esvaziadas. Sua morte foi apenas um acidente. Ninguém teve culpa. Esse caso foi muito confuso. Nossos cérebros de fãs de crimes reais tendem a suspeitar de motivos sinistros sempre que alguém desaparece. Mas o caso do Corey, embora trágico e infeliz, foi de fato um acidente. Só podemos esperar que a família do Corey esteja conseguindo seguir em frente após essa perda tão trágica e inacreditável. Corey só estava se divertindo com os amigos, como já tinha feito várias vezes antes. Desta vez, um acidente tirou sua vida, não um assassino ou monstro à espreita nas ruas. Gente, eu não posso enfatizar o suficiente o quanto é importante cuidar das pessoas, especialmente quando elas beberam demais. Não importa quantas vezes fizeram isso e ficaram bem, esse não é o ponto. Se alguém estiver fora de si, bêbado de qualquer forma, cuide dessa pessoa. Não faça suposições. Não estou culpando os amigos do Corey. Eles não tinham como prever que isso aconteceria. Mas depois de ouvir a história de hoje, você tem. Você sabe o que pode acontecer. Não deixe isso acontecer com alguém que você gosta ou vê andando bêbado na rua em horário estranho. Peça ajuda. Mesmo que não se sinta a melhor pessoa para isso, ligue para alguém, táxi, polícia, quem for. Acidentes podem se tornar fatais rapidamente. E o caso do Corey lembra como ele estava sozinho, confuso e bêbado, o que o levou a decisões irracionais e consequências trágicas. E se alguém te dissesse nos anos 80 ou 90 que no futuro você pediria táxi pelo celular com tela sensível ao toque? Você acharia que seria impossível? Isso só ocorreu em 2002, quando alguém teve essa ideia, e em 2009 surgiu a Uber, seguida por outros serviços de táxi online. Atualmente, apps de táxi online são essenciais nos celulares de muitos. Em maio de 2017, Grant Nelson, de 34 anos, era motorista da Uber e tinha mais 2 empregos. Ao receber um pedido de corrida a poucos quarteirões dali, ele não pôde recusar. Mas, 2 minutos após o início da corrida, Grant morreria ao ser atacado sem piedade por quem chamou o táxi. O caso de Grant Nelson é trágico, e o mais triste é que poderia ter sido evitado. Mas a parte mais perturbadora de todo esse caso é a pessoa que cometeu o crime. Porque quem essa pessoa era e o que a fez surtar, bem, ninguém viu isso chegando. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Se você é novo por aqui, eu sou seu apresentador, Ty Knotts. Eu posto novos documentários de crimes reais toda semana. Se você está assistindo a este vídeo, provavelmente significa que você se interessa por crimes reais. E é basicamente só isso que fazemos aqui. Então não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. É totalmente grátis e só serve para avisar você quando eu postar novos vídeos. Era o Dia da Memória em 30 de maio de 2017, um pouco depois das 3h20 da manhã. Era o meio da noite. Um condomínio no bloco 7200 da Avenida Touhey, em Skokie, Illinois, estava como se espera às 3 da manhã, sem movimento, moradores dormindo após as festas do Dia da Memória e o saguão e estacionamento silenciosos, mas não por muito tempo. Os seguranças do complexo de apartamentos notaram um Hyundai Sonata cinza de 2014 entrando no estacionamento. Mas assim que a porta do motorista se abriu, qualquer aparência de paz foi destruída. Um homem gravemente ferido, segurando a mão e o peito ensanguentados, foi visto cambaleando em direção ao saguão do condomínio. Assim que chegou lá, começou a bater nas portas do saguão e a apertar o interfone incessantemente.
pedindo ajuda. Em segundos, esse condomínio e os moradores foram acordados pelos sons do interfone e das batidas. O homem gravemente ferido também gritava o mais alto que podia, fazendo com que quase todos os moradores do complexo de apartamentos acordassem assustados. Testemunhas ouviram ele gritar: "Me ajudem, eu vou morrer." Moradores agiram rápido e chamaram o 190. Em minutos, o 190 recebeu várias ligações pedindo ajuda e emergência nesse condomínio em Skokie. Testemunhas viram o carro deixando o estacionamento, mas estavam ocupadas com outras coisas. O homem estava em estado grave quando os investigadores e os serviços de emergência chegaram, enquanto ele jazia no chão, mal se agarrando à vida. Felizmente, ele ainda conseguiu falar com a polícia, o que é incrível. O homem ferido disse à polícia que era motorista da Uber e pegou um passageiro em um Walmart local. Ele disse à polícia que o passageiro o atacou ao entrar no veículo e que lutou pela própria vida todo o tempo. O homem estava em estado grave, com ferimentos no tronco, braços, cabeça e peito. Ele estava entre a vida e a morte. Foi levado de ambulância ao Hospital São Francisco. Era uma curta distância do local, mas, tragicamente, devido à gravidade dos ferimentos, o homem não sobreviveu e perdeu a vida no hospital. Os paramédicos não puderam fazer nada. Esse homem estava se agarrando aos últimos fios de vida e, infelizmente, sucumbiu aos ferimentos. Apesar da morte trágica, os investigadores tinham duas tarefas principais. Eles precisavam identificar o homem e avisar a família sobre o falecimento. Depois precisavam capturar o autor do crime. Quem foi a pessoa que levou esse homem à sua morte prematura e brutal? E acima de tudo, onde estava o agressor? Eles atacavam outros naquele momento? A polícia precisava achar o criminoso logo. Um grupo de policiais ficou responsável pela tarefa, enquanto os outros identificaram a vítima. Grant Nelson, 34 anos. Grant Nelson, motorista da Uber, foi brutalmente morto em poucos minutos. Mas quem era ele? Bem, Grant nasceu em 1982, em Willamette, Illinois. Ele amava música clássica e ele e sua irmã Alex tinham isso em comum. Eles gostavam de ouvir música, conversar sobre isso e descobrir novas bandas juntos. Era o hobby deles. Grant também era apaixonado por atuação, fazia trabalhos paralelos, buscava se destacar como ator e tinha uma foto profissional no currículo. Ele amava filmes que o inspiravam e adorava animais. Todd, irmão de Grant, disse que ele era equilibrado, bondoso e leal, além de ser genuíno e empático. Todd afirmou que aspirava a ser mais como Grant. Jeff Till, amigo de Grant desde o ensino médio, afirmou que sempre podia contar com ele para sorrir. Grant estava com a família poucas horas antes de aceitar a corrida da Uber. Era o dia da memória, e Grant passou a noite com a família, comendo boa comida e aproveitando a companhia de seus entes queridos. Há apenas algumas horas, Grant estava feliz, sorrindo e, acima de tudo, vivo. Agora ele se foi, levando parte da família, e nunca mais seriam os mesmos. Vamos voltar ao dia 30 de maio, pois, apesar da trágica morte de Grant, cabia aos detetives trazer justiça para ele e sua família. Logo, os investigadores acharam uma pista que levou direto ao assassino de Grant. E tudo começou com um moletom dos Cubs. Bem, um moletom dos Cubs manchado de vermelho que foi encontrado jogado na estrada. Se você se lembra, quando Grant estava batendo nas portas do saguão, pedindo ajuda depois de sair do carro, o carro dele foi embora. Os detetives presumiram que o passageiro usou o carro para fugir. Felizmente, o carro foi encontrado nas proximidades, batido em um canteiro central. E bem, digamos apenas que parecia uma bagunça. A polícia percebeu que Grant foi atacado em seu carro. Tudo estava vermelho, e a porta de trás do carro também estava manchada de vermelho. Felizmente, o autor deixou um rastro para os detetives seguirem. Enquanto alguns policiais revistavam o carro por evidências, outros encontraram um moletom dos Cubs manchado de vermelho perto do veículo, aumentando o horror da equipe. Tudo o que Grant enfrentou naquele ataque curto, mas brutal, foi angustiante. Quando os investigadores dobraram uma esquina, eles notaram algo, ou melhor, alguém. Uma jovem estava agachada debaixo de uma unidade de ar-condicionado em um prédio, e ela estava vestindo apenas uma legging e roupa íntima.
Não demorou para os detetives perceberem que o moletom que eles haviam encontrado pertencia a essa garota. O que intrigou a polícia foi o que a garota segurava. Ela estava segurando um facão em uma mão e uma faca na outra. Os detetives ficaram perplexos pelas armas em suas mãos, mas ainda mais por ela parecer tão jovem. Ela não parecia nem de longe tão velha quanto Grant, mas os investigadores tinham outras coisas mais importantes para lidar, e uma delas era desarmá-la. Foi mais difícil que pensavam, pois quando os detetives ordenaram que ela largasse as armas, a garota os ignorou e não quis ceder. Sem opção, os detetives usaram um taser para imobilizá-la, fazendo-a largar as armas e permitindo que fosse algemada. Enquanto isso, os policiais pegaram o celular de Grant e checaram seu app da Uber. Queriam saber quem foi o último passageiro, e ao checarem o histórico de Grant, o nome no app era Eliza. Era só um primeiro nome, mas bastou. Em minutos, a garota misteriosa foi identificada como Eliza Vosny. E veja, ela tinha só 16 anos. Uma garota de 16 anos foi quem atacou brutalmente Grant em seu carro às 3 da manhã. Uma adolescente. Os detetives foram surpreendidos por esses fatos. Eles precisavam de respostas imediatamente. Por que um adolescente atacaria Grant de forma tão violenta? Qual era o motivo? A única forma de saber era conversando com a própria adolescente. E acontece que Eliza Vosny estudava na Taft High School e morava com a mãe, que era mãe solteira, no lado norte de Chicago. Eliza estudava em uma escola terapêutica integral, levava uma vida reservada e mantinha redes sociais normais. Ela tinha várias fotos suas e na sessão sobre mim dizia: "Eu sempre serei eu mesma", nada parecia incomum. Eliza também era cadastrada no Kids Casting, site de busca de talentos infantis. Ela também tinha fotos lá, então, segundo relatos, Eliza, de 16 anos, era uma adolescente aparentemente normal. A polícia também não encontrou nenhum histórico criminal anterior, e nada que indicasse que ela tivesse sequer um pingo de maldade em si. Tudo estava confuso e os detetives decidiram reavaliar tudo. Eles se lembraram de Grant ter dito que pegou Eliza em um Walmart local, então esse era um bom lugar para começar. Ao ver as câmeras de segurança, os investigadores tiveram outra surpresa naquele dia. Eliza foi vista entrando no Walmart às 2h36 da manhã. Ela entrou na loja, pegou uma faca e um facão, abriu as embalagens e saiu sem pagar. Eliza literalmente roubou as armas do crime do Walmart, e se isso já não fosse surpreendente o bastante, ninguém a impediu de sair do Walmart com os itens roubados. Não é como se ela estivesse escondendo as coisas nas mangas ou na camisa ou algo assim. Ela foi vista andando com o facão e a faca nas mãos enquanto de forma casual e calma simplesmente saía do Walmart. Ironicamente, Eliza chamou 3 Ubers naquela noite, suas aventuras inexplicáveis começando por volta da 1h25 da manhã, no dia 30 de maio. A primeira corrida de Uber a levou até uma estação de trem em Duplan, Illinois. Não sabemos o que ela fez lá, mas quase uma hora depois, às 2h18, chamou outro Uber que a levou ao Walmart em Lincoln Wood, onde furtou produtos. Depois de sair do Walmart, Eliza andou um pouco antes de pedir sua última corrida de Uber, com ninguém menos que Grant, às 3h18 da manhã. Grant estava a alguns quarteirões de Eliza e aceitou a corrida para ganhar dinheiro extra, poucas horas após jantar com a família. Em poucos minutos, porém, a corrida se tornou mortal e Eliza, do nada, atacou Grant com as armas que ela havia roubado do Walmart. Grant sofreu quase meia dúzia de ferimentos, e foi então que ele fez uma parada brusca no condomínio de apartamentos. Praticamente pulou do carro e gritou por socorro antes de falecer tragicamente. Eliza assumiu o volante após o ataque, mas logo bateu em um canteiro central. Ela saiu do carro, tirou o moletom, mas ainda segurava as armas. Ela parou em um prédio no quarteirão 7300 da Avenida Lincoln, onde foi encontrada e presa pela polícia. Há muitos aspectos perturbadores nesse caso. Primeiramente porque Eliza foi sequer autorizada a sair no meio da noite. O que ela fazia? Onde estavam seus pais? E ela estava procurando uma vítima ou algo a provocou a fazer o impensável? Lembre-se, Eliza fez 3 viagens de Uber e os 2 primeiros motoristas não foram feridos. O que aconteceu na última corrida para Eliza atacar Grant? Por que ninguém do Walmart impediu Eliza com os itens roubados? Até mesmo as imagens das câmeras de segurança mostraram 2 ou 3 pessoas próximas de Eliza, e nenhuma delas a denunciou por furto.
Se alguém a tivesse denunciado, os detetives teriam prendido Elisa por furto e talvez evitado o ataque a Grant. Após ser presa, Elisa se recusou a explicar qualquer coisa. Ela não quis revelar o motivo e ficou totalmente fechada, mal falando com os detetives. Investigadores buscaram pessoas próximas de Elisa para entender seus motivos, já que a adolescente responsável não colaborava. Ao saberem que Elisa frequentava uma escola terapêutica diurna, os detetives ficaram atentos. Eles questionaram se Elisa tinha algum problema mental que a levou a cometer um crime tão grave. Não digo que pessoas com doenças mentais possam fazer o que quiserem, mas no caso da Elisa, a polícia precisava entender o motivo para compreender a situação. Segundo Mark Grishaber, diretor da escola secundária Taft, Elisa frequentemente trocava de escolas terapêuticas. Curiosamente, o responsável pelo caso dela disse ao diretor que ela nem deveria ter sido matriculada na escola. Por que ela foi matriculada, afinal? Bem, nunca saberemos. Não sabemos se os investigadores fizeram o exame toxicológico ou avaliação psiquiátrica em Elisa. Mesmo que tenham feito, os resultados dessas avaliações não foram divulgados, tornando o caso ainda mais frustrante. Mas isso é compreensível, considerando que ela é menor de idade, ou pelo menos era na época do caso. Mais uma coisa que a polícia descartou foi a possibilidade de legítima defesa. Elisa não tinha ferimentos de defesa em seu corpo, e nada indicava que Grant a deixou desconfortável durante a viagem, ou que havia algum motivo para Eliza tê-lo atacado em primeiro lugar. Mas se Grant não provocou Eliza de alguma forma, então o que provocou? Se Eliza pensou que escaparia ficando em silêncio, ela estava enganada. Ela enfrentaria um tribunal e as consequências, independentemente das justificativas. Elisa foi presa e acusada de homicídio em primeiro grau em 31 de maio, um dia após cometer o crime. Ela ficou em uma instituição para menores e, ao final, decidiram que seria julgada como adulta, apesar de evidentes problemas de saúde mental e possíveis traumas. Falando em estar atrás das grades, Elisa não era uma prisioneira exemplar. Ela acumulou mais de 450 infrações enquanto estava presa. As infrações iam de movimentação não autorizada a ataques a guardas e prisioneiros. Também foi relatado que Elisa mordia, chutava e agredia repetidamente qualquer prisioneiro ou guarda caso tentassem tocá-la. Essa garota era insana e provavelmente de forma clínica. Além disso, Elisa também recorreu a se machucar várias vezes na prisão e teve que ser levada ao hospital Stroger, no condado de Cook, cerca de 6 vezes. Em certo momento, ela chegou a escrever a palavra morrer em letras vermelhas grandes na parede de uma cela depois de se machucar, e tudo isso era simplesmente perturbador. Para completar, uma colega detenta também se manifestou e compartilhou alguns detalhes muito assustadores sobre Elisa que ela descobriu depois de ficar sozinha com ela. Segundo essa pessoa, Elisa queria cometer assassinatos e sabia como se livrar de partes de corpos sem ser pega. Esse comportamento era muito alarmante para uma adolescente. Quem em sã consciência fantasia machucar pessoas e sair impune? Assistir a programas de crimes reais e especular são apenas fantasias inocentes. Normalmente sim, mas essa garota parecia cometer esses crimes só pela emoção. Tem algo seriamente errado com essa garota. Mas a promotoria também propôs um acordo para evitar o doloroso julgamento. Para minha surpresa, em agosto de 2020, Elisa Vosny, então com 19 anos, aceitou a oferta deles. Após conversar com os promotores, Elisa se declarou culpada pelo assassinato em primeiro grau de Grant Nelson, de 34 anos. Em 20 de agosto de 2020, ela foi condenada a 27 anos de prisão. É ótimo que Elisa tenha evitado o julgamento no Tribunal do Trabalho, mas ainda restava uma pergunta. Por quê? Por que ela fez isso com Grant? Durante as audiências e na sentença, Elisa ficou de cabeça baixa e não falou com ninguém. Ela apenas sorria para a mãe durante as audiências, sem jamais revelar por que tirou a vida de Grant. Elisa deve sair da prisão perto dos 40 anos com muita vida pela frente. Mas mesmo que ela esteja atrás das grades agora, não dá para deixar de se sentir inquieto com a ideia de ela ser solta, já que a gente nem sabe ao certo por que ela fez tanto mal ao Grant de forma tão fria em primeiro lugar.
a família de Grant responsabiliza o Walmart pela morte do filho. E, quero dizer, dá para culpá-los? Havia apenas alguns funcionários e seguranças do Walmart quando Elisa entrou e basicamente roubou as armas do crime na frente de todo mundo. Com certeza alguém deve ter visto Elisa fazendo isso, mas mesmo que tenham visto, não denunciaram a polícia. Ela simplesmente saiu pela porta da frente. Onde estavam os seguranças? Se o trabalho deles é fazer algo, é monitorar as saídas. No final de julho de 2017, 2 meses após a morte de Grant, a família Nelson processou o Walmart, a Allied Universal e a Monterey Security Consultants. Essas eram as empresas de segurança do Walmart. O Walmart, por outro lado, ressaltou que os funcionários da loja realmente alertaram uma agência de segurança terceirizada sobre um possível caso de furto. Mesmo assim, todos já sabem que nada foi feito para impedir Elisa. Se isso é verdade ou não, quem sabe? Acho que os membros do conselho do Walmart só querem transferir a responsabilidade, mas talvez eu esteja sendo cínico. Não há realmente nenhuma evidência para provar isso de forma alguma. Mas até o momento em que estou fazendo este vídeo, não houve mais atualizações sobre o processo contra o Walmart, então não sabemos se a família Nelson teve sucesso ou se as acusações foram eventualmente simplesmente retiradas. De qualquer forma, o funeral de Grant foi realizado em 2 de junho de 2017. E como você pode imaginar, todos estavam de luto. A irmã de Grant, Alex, ainda estava em negação de que seu irmão mais velho realmente havia partido. Ela sentia como se ainda estivesse esperando Grant entrar pela porta a qualquer momento e Flash lhe dar aquele sorriso de $1 milhão, mas isso nunca aconteceu. Só resta esperar que os entes queridos de Grant consigam seguir em frente após essa perda devastadora, o que é mais fácil dizer do que fazer, já que seu mundo desmoronou em horas e mostrou como o futuro pode ser cruel e incerto. O ataque a Grant enfureceu e assustou muitos motoristas de táxi online que usaram as redes sociais para expressar sua revolta, especialmente contra Eliza. Todos estavam revoltados e não queriam que Elisa saísse impune só porque era adolescente, mesmo ela tendo sido julgada como adulta, felizmente. Alguns comentários eram muito violentos. Sugeriram que Illinois restabelecesse a pena de morte para o caso de Elisa ou aplicasse a punição mais severa. O público estava furioso, com razão, pois os comentários se tornaram tão ameaçadores e violentos que o Facebook de Eliza foi desativado logo depois, provavelmente a melhor decisão. Combater a violência com mais violência raramente termina bem. Esse caso é frustrante em tantos níveis. O principal motivo é que ainda não fazemos ideia do porquê Elisa fez o que fez. Isso me deixa maluco quando criminosos condenados fazem isso porque, quero dizer, você já foi pego, você já acabou com uma sentença de prisão. Ela garantiu 27 anos. Por que não explicar o que fez? Mesmo que você tenha feito só pela emoção, qual o problema em simplesmente dizer isso agora? Acho que mais do que qualquer coisa, provavelmente é só algum tipo de demonstração de poder. Alguns acham que a saúde mental pode ter tido um papel nesse caso, e isso certamente faz mais sentido. Mas os investigadores ainda não encontraram nenhum motivo oficial, então pode ser qualquer coisa. Acho que todos concordamos que isso foi insensível, cruel e sem sentido. No que diz respeito aos detalhes oficiais, Elisa e Grant nem sequer se conheciam, então eles eram estranhos um para o outro, o que adiciona uma camada ainda mais assustadora a todo esse caso. Sim, estranhos são perigosos, mas adolescentes cometendo crimes horríveis e letais? Se isso não te arrepia, não sei o que faria. Tudo isso foi tão repentino, tão inesperado e desnecessariamente cruel. Geralmente ocorre o oposto. Adolescentes desavisados são alvos de monstros com más intenções. Mas esse caso virou o jogo bem rápido e deixou todo mundo se sentindo impotente e com medo pela própria vida. Casos como esse não tem como não arrepiar a sua pele. Isso levanta a dúvida: estamos realmente seguros? E por mais assustador que pareça, acho que a resposta é um sonoro não.